Olá gente, eu sou Didi Galvão e esse é o nosso canal. Nós queremos lhe convidar para se inscrever em nosso canal e não esqueça de ativar a notificação. Sua participação no nosso canal é muito importante. No programa de hoje nós temos entrevista, nós conversamos com o empresário do ramo de academia física, o professor Marcelo, conhecido em toda a região por Sombra. Ele vai falar das dificuldades que está enfrentando por conta do fechamento da sua academia, em observação aos decretos federal, estadual e municipal, das dificuldades na área financeira, mas fala também do que pode ser feito para amenizar a situação, tá bom? Nós vamos falar também no programa de hoje da aglomeração de pessoas, principalmente na Caixa Econômica Federal e nas casas lotéricas. Nós sabemos, evidentemente, que as pessoas precisam se locomover a essas instituições financeiras em busca de retirar o seu dinheirinho do Bolsa Família. Hoje o governo federal começou a pagar o auxílio emergencial, então muita gente está nas agências da Caixa Econômica Federal e também na Casa Lotérica de Cabral e por conta disso há muitas aglomerações, mas é bom termos cuidado. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Olha, nós vamos falar de coronavírus e do cenário político. Infelizmente, por mais que tentem fazer divisão entre pandemia e política, o que mais se vê nos tempos de hoje no Brasil é políticos usando a pandemia para se promover politicamente. Nós vamos à vinheta e estaremos já de volta. Bom, gente, quem é que não lembra que nas eleições de 2018, o então candidato presidente Jair Messias Bolsonaro começava a ganhar respeito perante a opinião pública, ia ganhando cada vez mais votos e na reta final, principalmente no segundo turno, como já estava praticamente consolidada a vitória do então candidato Jair Bolsonaro, muitos candidatos a governador de estados pegaram carona, se aproveitaram do momento e se apresentaram a sua população, a população do seu estado, como sendo aliado do então candidato Jair Bolsonaro. O governador de São Paulo, João Dória, pegou uma carona tão grande que chegou a dizer, quando ele assumisse o governo do estado de São Paulo, a polícia militar estava autorizada a atirar para matar quem não obedecesse ordens. Por conta da pandemia e seguindo orientações evidentemente políticas, o agora governador de São Paulo determinou que pelo menos 70% da população paulista obedeça o isolamento social. E quem não obedecer pode ser punido no rigor da lei. Lembra da promessa do então candidato João Dória em 2018, de que sua polícia estava autorizada a matar? Ele disse que quem desobedecesse o decreto por conta da pandemia, a polícia estava autorizada a prender. E quem sabe o que mais. Portanto, não vamos misturar as coisas. A população brasileira precisa de respeito, de cuidado. A situação é dramática, a situação requer a nossa atenção, requer. O coronavírus de fato mata sim. Agora fica muito mais difícil combatermos um vírus quando o maior problema de uma nação são os seus representantes. Então não vamos, gente, politizar
o coronavírus. Vamos deixar o debate eleitoral para o momento adequado. Não vamos nos aproveitar de uma situação como essa para trazermos à tona questionamentos de posição política. Muita gente está usando isso. Falar em usar, basta olhar aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Inicialmente, dois aliados do presidente Jair Bolsonaro. Agora, por conta da pandemia e para satisfazer a opinião da mídia, estão se posicionando contra o presidente. Quando, na verdade, nesse momento, isso serve para o presidente também. O presidente da República tem a obrigação de chamar para si a responsabilidade, mas, sobretudo, de convocar reunião entre os três poderes, as autoridades máximas dessa nação, para discutir um plano que venha atender às necessidades de toda a população. Então, o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Dias Toffoli, presidente do STF, todos têm que sentar junto com governadores, façam aí essa tal de videoconferência, discutam o problema do Brasil atual por meio de videoconferência, mas não fique um dando entrevista de um lado atirando no outro. O Brasil precisa de bom senso nesse momento. O Brasil precisa de bom senso nesse momento. Falar em bom senso, nós estivemos andando nas ruas de Cabrobó e observamos na Caixa Econômica Federal e na Casa Lotérica que o número de pessoas é cada vez maiores em busca de atendimento. Como não há nenhuma orientação para que as pessoas possam manter o distanciamento mínimo orientado de uma pessoa para com a outra, as pessoas estão se aglomerando em busca do atendimento. Muita gente diz: eu vim de longe, eu estou aqui desde cedo, se eu sair perco a vaga. Então as pessoas estão se amontoando um no outro. É preciso que Estado, município e União se unam para dar à população o suporte necessário para que possa ter garantido os seus direitos, que nesse caso eles estão indo às agências da Caixa Econômica Federal e das casas lotéricas em busca do que é assegurado, do que é direito assegurado, que é o auxílio emergencial. Muita gente já está faltando o que comer na sua casa. Por isso que está indo lá desesperadamente. Uma senhora disse: olha, ou eu perco o medo do vírus e venho para a fila da Caixa, ou então vou morrer de fome. Na fila da Caixa só eu, lá em casa toda a família. Então eu tenho que arriscar. Então é preciso que pare de discutir questões menores, pormenores, e discutam de fato o que é mais importante, que é a integridade da sociedade brasileira. Bom, nós conversamos com o empresário do ramo de academias, Marcelo, professor Marcelo, conhecido também por Sombra. Ele, em outras oportunidades nas redes sociais, tem manifestado a sua preocupação com esse momento. Ele disse que de fato é necessário o isolamento social, reconhece a necessidade de obedecer às orientações das autoridades em vigilância sanitária de todo o país, mas ele chama a atenção para uma coisa também que é importante, é isso que o presidente está chamando, a questão econômica. Então nós conversamos com o professor Marcelo, fica atento à entrevista. Nosso canal hoje grava com um dos comerciantes de Cabrobó que se sente prejudicado com os decretos assinados pelo governo municipal, estadual e federal, uma vez que ele tem compromissos a cumprir, sobretudo na área financeira, mas com o fechamento se encontra impossibilitados.
Nós estamos em uma das academias de educação física do município de Cabrobó e conversamos com o empresário Marcelo, que é conhecido por Sombra. Ele fala das suas dificuldades, mas sobretudo da sua inquietação por conta do fechamento da sua academia. Bom, Didi, nós temos aquela dificuldade, né, comercial aqui com esses decretos que foram feitos, né? Tanto via municipal como estadual e governo federal. Porque esse decreto ele faz algumas limitações de algumas áreas, inclusive a nossa, que é a área de saúde, né? Porque nós somos os verdadeiros promotores de saúde dos municípios. A turma costuma muito falar da saúde no hospital. Hospital é uma busca pós-saúde, que é a doença, né? Você está doente, busca o hospital. Aqui nós promovemos saúde. E esse decreto ele vem nos prejudicando na nossa área. E nesse todo, se você for avaliar, está aí os comércios fechados, lojas fechadas, mas o que deixa mais inquieta a muitos comerciantes no dia a dia a gente conversando é justamente essa questão. Uns comércios podem abrir, outros comércios têm que ficar fechados. Aí fica aquela pergunta: o coronavírus só pega em academias e loja de roupa, mas não pega em fila de mercado, não pega em fila de farmácia, não pega em fila de bancos e não pega em aglomerações diversas que tem na cidade. Nós tivemos a reabertura da feira. Sou de acordo? Sou, porque há necessidade de comprar. Mas se você for olhar, a aglomeração é imensa, mas só pega coronavírus em loja e academia. Nesse caso, o que você questiona é quantos critérios utilizados pelos órgãos públicos para definir qual comércio que deve obedecer o fechamento. Esse é um dos pontos que a gente questiona, né, como comerciante. Esse é um dos pontos. O outro ponto nessa questão aí é quem arca com as despesas de cada comércio que está fechado. Tipo, eu tenho uma despesa aqui por via mensal, tanto de quem me ajuda, como também com aluguel, água e luz, se a gente formos contar, a gente tem um prejuízo aí de R$ 3.500 por média. Aí veja, nós tivemos o primeiro decreto, o segundo decreto e agora entramos no terceiro decreto. E nesse período gera-se prejuízo, porque se você está fechado, o aluno não paga mensalidade. Se o aluno não paga mensalidade, como é que você vai sobreviver? Aí vem aquela questão: não, mas vão liberar um auxílio de R$ 600. Irmão, R$ 600 para quem mora de aluguel não dá nem para pagar o aluguel de uma casa, para começo de conversa. Imagina você arcar com a despesa geral. Como é que você vai ajudar aquela pessoa que te ajudava no seu trabalho, que é seu funcionário, se você não tem nem condição de ajudar seu funcionário? Então isso é uma coisa que vem diversificando no nosso município. E a minha preocupação maior é justamente essa: que o governo municipal com os políticos movam alguma ação para poder conseguir saciar essa área e sanar essa área de pagamentos de aluguéis. Ou eles baixam um decreto suspendendo a cobrança dos aluguéis nesse período, ou eles baixam alguma lei que ajude financeiramente a bancar esses aluguéis. Porque o que é que está acontecendo, Didi, no nosso município? Os comércios estão fechando. Porque disseram: não, mas existe algumas minutas aí que você faz um acordo com o dono dos pontos. Beleza. Nem todo dono de ponto aceita perder o aluguel. E quando ele não abre mão do aluguel, o cliente também não tem como pagar o aluguel, porque ele não tem de onde tirar dinheiro. Se ele não tem de onde tirar dinheiro, que a fonte de renda dele é o comércio, e o comércio está fechado, como é que você vai pagar o aluguel? Aí algumas propostas que eu já vi aí nos comércios: não, você vai pagar, vou lhe dar 20%, 30%. Como é que você vai pagar 30%, 20% a menos no valor? Bora botar um aluguel de R$ 600, você tira 20%, ainda dá 480. Como é que o cidadão vai pagar 480 se ele não está ganhando R$1? Não tem condição. Então muitos comércios em Cabrobó, gente, começam a fechar as portas. Se você andar no centro, já tem plaquinhas de aluga. Subestação, ontem já tinha pontos sendo desocupados. Por quê? Porque quando não tem acordo, você sabe, tem muita gente que liga para dinheiro. Tem pessoas que têm a consciência que esse é um momento difícil, que esse é um momento para todos, por prejuízo por iguais, mas nem todo mundo tem essa consciência. E quero deixar bem claro nesse contexto, que é claro que a gente ainda vai mais à frente. Aqui não é um momento político, é um momento de crise. Não estou aqui por lado A, nem lado B. A gente só temos uma enquete antes na internet e gerou algumas polêmicas por lado de alguns bolsominions, como se a gente quisesse levantar um ato político. Não, estamos levantando dificuldades que a população está passando. Eu sou 100% favorável ao isolamento. Eu sou 100% desfavorável ao que está acontecendo
e do jeito que ele está sendo realizado. Só chegar sob decreto e dizer, fecha e acabou-se. Ninguém resolve nada, ninguém ajuda nada e ninguém faz nada. Dá para você ter uma ideia qual o seu prejuízo mês com o fechamento da sua academia? Dá não, porque assim, é um rol de aluno muito grande. Então, quando você vai parar, eu ainda realmente, eu estou com a cabeça tão perturbada que eu ainda não parei para fazer um rol de levantamento de prejuízo geral. Você tem um prejuízo por média estimado, né? Mas geral você não tem como ter uma perspectiva de imediato. Tendo em vista que nós temos o rol do aluno permanente e aquele aluno que é o que frequenta, entra, sai, tem os diaristas. E tudo isso entra nesse contexto. Então, é um prejuízo que eu ainda não parei para calcular, mas é um prejuízo não só para mim, mas para muitos comerciantes em Cabrobó, imenso, principalmente o pequeno, que é os únicos que não podem abrir. Nós estamos conversando com o professor Marcelo, ele é proprietário de Academia de Educação Física no município de Cabrobó e conversa para o nosso canal sobre as suas dificuldades em se manter aqui na cidade, sobretudo nessa época de pandemia. Marcelo, você mantém contato com colegas seus da área de academia? Didi, mantém, a gente tem um grupo do WhatsApp aí que tem uma faixa de uns 280 profissionais da área da educação física, personagens e professores também licenciados, tanto na área do profissional como na área do bacharelado. E o que é que acontece? Esse prejuízo está sendo na classe no geral. E o que mais dificulta, Didi, é que os conselhos, o Conselho Federal e os conselhos regionais, são os CREF, ainda manda no momento desse. Veja, você não pode ganhar dinheiro porque nós estamos regidos por lei federal, lei estadual e lei municipal. Principalmente a nossa área de academias, que é regida por uma lei federal, que quem faz aqui, ela valer na região, é o CREF, da 11ª Legião. Então, o que é da 12ª? Então, o que é que acontece? O CREF está mandando ainda os boletos de pagamento da anuidade que a gente tem que pagar a eles. Você tem uma ideia, Didi, só por espaços abertos, como aqui, como meu centro de treinamento, como a academia de Rosaime, como a Top, como a academia ali na Vila de Alex e outras academias. Você tem uma ideia, tem o da minha esposa ali do outro lado. Então, o que é que acontece? Quando você bota um balanço desse, você veja, só por academia em linha, tendo um profissional trabalhando dentro, ele gera hoje para os cofres públicos, só dessa anuidade que eles estão pedindo, de R$ 1.860. Você não está ganhando um centavo, mas o próprio conselho, que poderia nesse momento estar ajudando, está dando uma força, está mandando os boletos para que seja pago. E se esse boleto não for pago nesse período, você ainda vai pagar juro. Então você veja que é um prejuízo imenso. A exemplo, eu conversava essa semana com um dos proprietários também de um centro de treinamento de CrossFit em Salgueiro. E ele me dizia que não sabia o que fazer, porque ele abriu o comércio como eu na cidade há pouco tempo e o aluguel dele ainda é R$ 1.500. Tentou negociar com o dono disse, só você paga os 1.500, só você dá quebra de contrato e vai pagar a multa. Ele é esperto, evidentemente, ele não vai fazer o despejo, que ele sabe que no momento não pode ser feito o despejo. Mas ele diz que nesse período vai atrasar, bora botar que o cara passa aí mais 30 dias à frente. Ele vai acumular 1.500, mais 1.500 dá 3.000. Então, olha o tamanho do prejuízo. Se decretar mais à frente, mais 30, como é que não vai ser? Porque assim, nós estamos com um prodiagnóstico de 30 e 30, porque é 15 dias a validade, mas todo 15 dias renova. Porque eles botam um prodiagnóstico aí que talvez essa pandemia ela passe para julho. Porque todo no contexto, quando ele chega, tem um pico. Aí passa o pico, aí já vem o segundo pico, aí no outro já vem o terceiro pico, e esse pico nunca deixa de subir. Então isso a gente não tem ainda um prodiagnóstico para frente de quanto vai ter esse prejuízo tão grande nessa área nossa. Você, em especial, mantém contato com o proprietário desse estabelecimento para negociar possíveis, ou melhor, para fazer possíveis acordos em termos de aluguéis? Didi, graças a Deus, eu ainda sou uma pessoa abençoada. Não sei se é só pelo ato de ser cristão, né? Sou uma pessoa evangélica, mas graças a Deus eu sou abençoado. O dono do meu ponto de comércio, ele é um cara bem flexível. É um comerciante, é um cara que saiu do chão e sabe quando como você está no momento que está no chão. Então, graças a Deus a gente tem conversado, é uma pessoa bem tranquila, uma pessoa maravilhosa, mas o problema é o que eu digo. Muita gente foi no meu e fez, você está passando necessidade, você está passando aquilo. Eu não estou passando ainda necessidade. Minha preocupação como comerciante não é só comigo. Eu deixei isso bem claro em algumas enquetes já no Face. E minha preocupação de comerciante não é só comigo não, gente.
Porque o ser humano, quando ele se preocupa consigo próprio, ele já perde a essência de ser humano. Porque o ser humano ele tem que se preocupar com o seu próximo. E a minha preocupação, comercialmente, quando eu se refiro ao aluguel, não é só comigo. Porque o dono do meu ponto comercial, graças a Deus, é uma pessoa que tem consciência. A minha preocupação é com os outros comércios pequenos igual a mim, em Cabrobó, que estão fechando do mesmo jeito. Porque tem donos que não querem acordo. Então, quando ele não quer acordo, os pequenos estão fechando. E aquelas pessoas que sobrevivem daquele espaço e daquele rol financeiro que entra naquele meio. São pessoas que não são aposentadas, não têm carteira assinada, não têm emprego. Aí o cara diz, não, mas essas pessoas vão se enquadrar nos 600. Repito novamente, gente, R$600 mal dá para sobreviver. E 90% dessas pessoas moram de casa de aluguel. E ainda tem a preocupação que o dono diz, eu quero o dinheiro do ponto, ou você me dá, ou você desocupa. E aquela pessoa que não tem, tipo, se o dono daqui chegar para mim e disser, olha, eu vou querer o ponto, eu vou colocar esse material todinho aqui, aonde? Ainda tem esse detalhe. Ou se ele disser, não tem acordo, se ele disser que não tem acordo, eu tenho que desocupar. Eu vou botar onde? Meu material. Eu vou guardar onde? Armazenar onde? A mesma coisa, eu moro de casa de aluguel. Ainda não construí a minha, graças a Deus, já comprei o terreno e já estou começando a fazer. Eu moro de casa de aluguel do mesmo jeito. 600, eu vou tirar do dinheiro do aluguel, o dinheiro da água e o dinheiro da luz. Sobra quanto para comer mesmo? Nada. Mas, porém, não estou preocupado ainda com essa parte, mas estou preocupado com a via comercial imensa de Cabrobó. Sobra, qual seria a sua proposta para as autoridades públicas do Brasil, do município e do estado de Pernambuco? Didi, que seja baixado algum decreto, alguma resolução, normalizando ou normatizando essa problemática. De qual sentido? Ou o estado, com o governo federal e município, arcam com esses aluguéis, ou eles baixem algum decreto que suspenda nesse período a cobrança de aluguéis de pontos comerciais. De casa eu não brigo muito, porque é o que eu estou dizendo, com os 600 você ainda se aperta, dá para pagar o aluguelzinho ali. Se tiver, como ainda as minutas da lei diz, você tentar fazer um acordo, se você paga 400, você pode tentar fazer um acordo de pagar 300, pagar 200 ao dono nesse período. Se for uma pessoa consciente, ele vai receber do mesmo jeito. Mas via comercialmente falando, eu acho que o município, os vereadores, que até agora não vi nenhum se pronunciar com isso, e tem vereador que é comerciante no município de Cabrobó, como exemplo a minha cidade, Belém. Nenhum vereador está preocupado com aqueles comércios pequenos ali que já estão falidos, porque Belém ainda não tem prefeito, infelizmente não tem prefeito. E não tem hoje vereadores preocupados ainda com essa área, ainda tem esse detalhe, não é só, ainda vem a minha preocupação com a minha cidade, que aqui é a minha segunda cidade. Aqui eu construí família desde 2002 e aqui eu tenho uma vivência com o povo de Cabrobó desde 2002. Mas ainda vem, que nem eu estou dizendo, a exemplo minha cidade, Belém de São Francisco, que você conhece muito bem, faz muita matéria lá, a cidade está afundada do mesmo jeito, ninguém se move. A exemplo aqui tem vereadores comerciantes. E esses vereadores deveriam estar preocupados com o seu eleitor também, que tem ponto que está entregando e que não está tendo dinheiro para sobreviver e nem manter seu comércio. Mas nenhum vereador em Cabrobó fala nada. Todo mundo calado. Eles já deveriam estar analisando alguma lei. Entrei em contato com uns, mas ficou da gente conversar. Essa conversa nunca aconteceu. Eu também desisti, infelizmente, agora eu estou expondo. Mas eu acho que era um ponto que a Câmara de Vereadores de Cabrobó já deveria ter analisado. Se você baixa um decreto, tem leis federal que diz também que se você baixa um decreto, você tem que arcar com algumas coisas. Então tem brecha e tem valas que os vereadores podem aproveitar na lei federal para que seja sanado alguma coisa nesse sentido. Ou um decreto suspendendo no período de quarentena e no período de pandemia, cobrança de aluguéis de pontos comerciais. Agora, exemplo, o Estado não botou lá, junto com o governo federal, a isenção na conta de energia para quem é de renda mínima, que eles baixem uma mesma resolução suspendendo essa área comercial. E você veja como é interessante, meu ponto pode estar fechado. A CELP pode cortar a minha energia. Ele não pode cortar da residência, mas a energia do meu ponto ele pode cortar. E bora lá, eu vou acumular essas contas de energia, vou acumular aluguéis. O comerciante que ele não tiver aí 5 mil contos no bolso, ele não volta às suas portas não. Se não for baixado nenhum decreto de suspensão de cobrança de aluguel ou alguma resolução que faça
um ressarcimento para o dono do ponto, você tem que ter no mínimo aí 5 mil livre, só para você arcar com essa despesa para voltar seus comércios. Mais uma vez o nosso carinho pela sua presença no nosso canal e vamos reforçar o nosso convite. Se você não se inscreveu, se inscreva e não esqueça de, ao final da inscrição, ativar a notificação. Sua participação no nosso canal é muito importante.